Esta é uma programação da Igreja Nazareno Central de Volta Redonda, situada no bairro do Aterrado. O intuito desse vídeo é de transmitir e levar a palavra de Deus para todos os lares e famílias. Sendo assim, convidamos a todos a se juntarem conosco no nosso culto online, que acontecerá todas as quartas, às 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Contamos com sua visualização, participação e compartilhamento de nossas lives e vídeos divulgados. E não se esqueçam de orar e ouvir a palavra de Deus. Graça e paz, igreja. Adore e celebre conosco. Jesus já venceu. Faça barulho de festa.
Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te A paz do Senhor, irmãos, e neste momento reservado a finanças, nós queremos direcionar você, irmão, que queira contribuir com uma oferta ou com dízimo. Estará passando aqui ao lado as informações referentes à conta da igreja. Nela constará o número da conta e da agência para efetivo depósito. Desde já nós queremos agradecer a todos os irmãos que têm sido fiéis nesse tempo tão difícil. E assim como diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 ao 10, honra ao Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E fique agora
com mais uma ministração da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Guilherme Stoduto. Graça e paz, meus queridos, meus amados irmãos, que nessa hora estão nos acompanhando. Eu quero dizer para você, já neste momento, o quanto é importante esta comunhão, o quanto é importante nós estarmos juntos, mais uma noite na presença do nosso Deus. Espero que a cada semana você esteja sendo abençoado pelas ministrações e pelas palavras de Deus ministradas por nós através deste canal. E quero dizer para você, meu querido, você, meu irmão, que Deus tem uma palavra tremenda para as nossas vidas nesta noite. Certamente ela nos alcançará e nos abençoará. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está entre nós a ministrar aos nossos corações, às nossas vidas. Portanto, eu te chamo neste momento, eu te chamo nesta hora, para que nós juntos possamos orar, para que nós agora possamos interceder, para que a graça soberana de Deus possa cobrir a cada um de nós, possa nos orientar e nos dar a sua sabedoria, para que nós possamos aqui ministrar a sua santa e poderosa palavra de Deus. Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esta rica oportunidade de estar na tua presença, de podermos desfrutar, meu Deus querido, da tua palavra, desta comunhão, ó Pai. Senhor, eu oro pelos nossos irmãos, ó Pai, que nos veem nesta hora, meu Deus, aqueles que ainda serão alcançados por esta palavra, meu Deus, que todos possam ser abençoados, ó Pai. Pedimos que a tua graça seja derramada sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, esta noite nós estaremos fazendo uma meditação sobre um dos livros que eu mais gosto na Bíblia Sagrada, o livro de Neemias, no seu capítulo 13, a partir do seu versículo de número 4. Ela vai relatar para nós uma história que nós precisamos aprender através dela, para que nós também não venhamos praticar e nem errarmos nas mesmas coisas. O versículo 4 em diante está escrito: Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuição para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, de tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Meus queridos, meus amados irmãos, veja só esse texto que está a Bíblia a contar para nós, nos fala uma história que Neemias vivenciou no seu ministério, na sua vida. Você sabe muito bem que Neemias, ele veio da Babilônia debaixo de uma autorização do rei da Babilônia para a reconstrução dos muros da cidade santa. Mas a Bíblia diz que aquela história, esse relato não foi algo muito fácil de acontecer. Apesar de Neemias ser um homem preparado, um homem de oração, um homem que tudo que ele fazia, ele antes orava a Deus,
ele buscava a Deus, buscava entendimento. E tudo que Neemias ali realizou e fez foi debaixo da ordem de Deus, debaixo da bênção de Deus. E aquela obra da reconstrução do muro, apesar das adversidades, apesar dos problemas, apesar dos inimigos que se levantaram, aquela obra cresceu, aquela obra desenvolveu-se, e ela ficou pronta num tempo recorde, porque a boa mão de Deus estava com Neemias. Mas Neemias enfrentou um adversário, um inimigo ali, que a gente sabe, lendo o capítulo 4, Tobias, o amonita, a Bíblia diz que ele estava ali tentando de alguma maneira fazer a obra de Deus cessar. Ele estava ali para tentar impedir a obra de Deus de ir para adiante. E a Bíblia diz que ele fez chacota, ele duvidava da fé, duvidava da força dos homens de Deus, do povo de Deus, e ele levantava palavras de afronta, mas a gente sabe que no final da história a obra cresceu, a obra aconteceu, ela prosperou, porque Deus era com Neemias, e o seu inimigo ficou envergonhado naquela trajetória. Mas a Bíblia diz para nós, meus queridos, a história ela continua, ela avança, e a Bíblia diz para nós que em determinado tempo Neemias, ele faz um caminho de volta à Babilônia, porque quando ele saiu da Babilônia, ele saiu com uma promessa que ele voltaria, que ele tornaria para lá, depois que ele executasse o serviço, depois que ele fizesse toda aquela reforma. E a Bíblia diz que se passaram 12 anos, e Neemias então ele retorna à Babilônia. E naquele período que Neemias vai para a Babilônia, ao tempo que ele volta, algumas mudanças acontecem na terra de Israel. E eu quero dizer para nós, meus queridos, meus amados irmãos, nós precisamos ser muito vigilantes com o tempo, porque às vezes um pouquinho de tempo já é suficiente para que muitas coisas mudem. Então nós precisamos ser fiel, precisamos guardar o tempo, precisamos ser guardiões da palavra, precisamos nos manter firmes e fiel a Deus, apesar das investidas e das artimanhas que o adversário possa colocar em nosso caminho. A Bíblia fala para nós que o sacerdote Eliasibe, que era um homem que estava ali para cuidar do templo, que estava ali para cuidar da obra de Deus, algo muito importante, louvado seja Deus. E a Bíblia fala que Eliasibe, ele então se aparenta com Tobias, e Tobias era inimigo da obra de Deus, era inimigo do povo de Deus, ele sequer poderia se aparentar com ele. Mas é isso mesmo, meu querido, você pode estar surpreso com isso, mas é isso mesmo que está acontecendo naquele pequeno tempo que Neemias se afasta de Jerusalém. E o sacerdote Eliasibe, ele então faz uma aliança com Tobias. Isso é muito perigoso. Nós não podemos dar espaço para o inimigo, não podemos sequer deixar um espaço por onde o inimigo possa entrar. Não faça aliança com o inimigo, não faça acordo com o inimigo, não abra brechas na tua vida. Veja só, você é um homem de Deus, você é o guardião de Deus. A Bíblia Sagrada diz para nós, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz que nós somos reis e sacerdotes, portanto você é sacerdote de Deus, e para guardar esse templo, que é o nosso corpo é templo, é morada
de Deus, é morada do Espírito Santo, e você é o guardião dele. Assim como Eliasibe era o sacerdote, era o guardião do templo. Eu quero dizer para você, para que você não caia nos mesmos erros do sacerdote naquele dia, que você também não faça acordo com o inimigo, não abra brechas na sua vida, não dê oportunidades para que venha penetrar na tua vida, para que venha alcançar o teu coração e que venha tomar espaço. Louvado seja Deus pelo alerta que Deus nos dá nessa noite, meus queridos. E a Bíblia diz que ele fizera para este uma câmara grande. Veja só, meus amados, o sacerdote que deveria ser o guardião ali, não deixar que não entrasse nada ali que não fosse da parte de Deus. Ele mesmo, ele faz uma câmara grande, ou seja, ele alarga, ele abre espaços para que Tobias venha entrar. Mas você sabe que no mesmo espaço não dá para ocupar duas coisas, é preciso sair alguma coisa para que a outra entre. E naquele projeto, naquele processo que está acontecendo, meu querido, veja só, enquanto se aumenta o tamanho da câmara para que Tobias trouxesse as suas coisas, o sacerdote ele começa ali a tirar algumas coisas daquele lugar. Meus queridos, não troque a bênção do Senhor por um prato de lentilhas na tua vida. Não troque as bênçãos do Senhor, não negocie, não abra mão, não abra espaço por onde o inimigo possa entrar, por onde ele possa semear, por onde ele possa construir alguma coisa. Mas tudo o que estava acontecendo era com a permissão do sacerdote. Eu quero dizer para você, meu querido, você, meu amado de Deus, não dê permissão para o inimigo. Você tem autoridade, você é autoridade de Deus, e o inimigo só vai se achegar se você abrir frente, se você abrir oportunidades para ele, por onde ele possa chegar. A Bíblia fala, ainda neste versículo de número 5, meus queridos, que ali onde antes eram depositadas ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Aquilo tudo foi tirado daquele lugar para que entrasse Tobias, irmão. Olha só, eu quero fazer com você algo aqui tremendo essa noite, que você precisa prestar atenção, porque muitas das vezes nós vamos deixando de praticar algumas coisas e nós vamos deixando que Tobias comece a tomar conta da nossa vida, encontrar espaço, trazer os seus móveis para dentro da nossa vida. Nós vemos que o sacerdote, ele tirou ali as ofertas de manjares, as ofertas de primícia, o incenso, cessou as orações, cessou as ofertas, cessou as orações, os utensílios, meus queridos, os utensílios significa a obra de Deus, meus queridos, cessou-se a obra de Deus. Olha, e algo também muito importante, cessou o dízimo. Olha, meus queridos, meus amados, eu sei que muitas vezes nós somos importunados, muitas vezes recebemos mensagem, palavra, mas o dízimo é algo muito de Deus, é algo muito importante de nós mantermos na casa de Deus. Mas aquilo tudo ali foi removido para que Tobias pudesse habitar ali. Eu rogo a Deus que na tua vida não tenha lugar para Tobias habitar, mas que você continue sendo um homem, uma mulher de Deus, com seus compromissos com Deus, o compromisso com as suas primícias, o compromisso com as orações, o compromisso com a obra de Deus, o compromisso com os dízimos. Não troque as bênçãos do Senhor por qualquer oferta do inimigo para a tua vida. A Bíblia fala para nós, meus queridos, que Neemias, isso tudo aconteceu naquele espaço de tempo que ele voltou para a Babilônia, e quando ele volta, ele encontra este quadro. Eu fico pensando, meus queridos, meus amados irmãos,
quando Neemias ele volta, ele encontra ali um quadro surpreendente. Nunca, provavelmente, ele imaginou que aquelas coisas poderiam acontecer ali, naquele lugar. E ainda mais com Tobias ocupando espaço no templo. O versículo 6 diz que isso tudo aconteceu enquanto ele esteve fora de Jerusalém. Meus queridos, meus amados, olha, é por isso que é muito importante a gente ter comunhão com Deus, ter comunhão com o Espírito Santo. Não deixe de buscar a Deus, de buscar a presença do Espírito Santo. Um pouquinho de ausência, um pouquinho que você deixe de ouvir e praticar a palavra de Deus, já pode ser suficiente para que o inimigo possa ter acesso à tua vida e ocupar espaço no teu coração. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Quando ele fica sabendo, aquele quadro inimaginável, um quadro que ele nunca poderia supor, que agora Tobias, inimigo, estava dentro da casa de Deus. Meu querido, eu quero que você pense com isso, o quanto você viveu, o quanto você tem vivido na presença de Deus. Não deixe que em nenhum momento o inimigo consiga entrar mais na tua vida, possa encontrar espaço, possa encontrar acesso, aonde ele possa construir casa, aonde ele possa colocar os seus móveis, fixar ali residência. Não deixe o inimigo crescer na tua vida. Você precisa continuar buscando a Deus. Não saia da presença de Deus. Continue sendo um homem ou uma mulher que ouve e que clama pela palavra de Deus na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Neemias toma algumas atitudes, e são atitudes relevantes, são atitudes espirituais que você e que eu precisamos tomar na presença de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus com atitude. Haja visto que nós somos sacerdotes, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós vemos que Neemias se indignou muito, a tal ponto que ele tirou todos os móveis da casa, tirou todos os móveis de Tobias fora da câmara. Louvado seja Deus. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo de limpeza espiritual. Esta noite Deus está nos levando a um tempo de limpeza espiritual. Nós precisamos nos purificar, precisamos nos santificar, precisamos lançar fora. Neemias lançou fora todas aquelas mobílias de Tobias. Ele lançou ali, não deu oportunidade nenhuma para que Tobias ainda pudesse permanecer ali no templo. Você não pode dar chance, não pode dar oportunidade para os Tobias da vida, pelos adversários, pelos inimigos. Você precisa hoje lançar fora. Lança tudo fora essa noite. Precisamos ser determinados. Neemias foi determinado. Ele chega e ele lança tudo fora. Você hoje precisa lançar fora. Não dê mais chance para que o inimigo tenha espaço para crescer em tua vida. Então, Neemias ordena para que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios para a casa de Deus. É interessante que Deus não habita em templo impuro, meus queridos. Precisou primeiro limpar tudo ali, precisou tirar tudo que pertencia a Tobias, para que os utensílios da casa de Deus fossem trazidos novamente para o templo. Eu quero dizer que Deus não vai te usar, Deus não vai ministrar na tua vida, Deus não vai usar a tua vida enquanto nós não nos santificarmos, enquanto você não se purificar dos pecados. A Bíblia diz que primeiro teve que lançar fora, primeiro teve que fazer uma limpeza para que trouxesse a mobília da casa de Deus de volta. A obra de Deus só vai acontecer na tua vida, meu querido, no tempo que você tomar atitude espiritual de renunciar ao pecado,
de confessar a culpa e de limpar-se, e para que Deus venha transformar e fazer coisas tremendas em tua vida. Tirou toda a sujeira e trouxe os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Os trabalhos foram restaurados, meus queridos. As ofertas, as orações, a obra foi restaurada no templo. Mas tudo isso aconteceu graças à seriedade, à responsabilidade desse homem de Deus chamado Neemias. Eu quero que você, meu querido, você que essa noite ouviu esta palavra, que você também possa ser alguém determinado como Neemias, alguém muito de Deus, alguém que recebeu de Deus uma missão para ser feita, algo para fazer, e que não vai negociar, não vai abrir mão dos princípios, mas vai permanecer ali fiel, ainda que muitos possam errar, ainda que muitos possam estar falhando, mas você continuará sendo firme, continuará sendo ali uma coluna, continuará sendo ali um baluarte da presença de Deus. Que as suas atitudes possam ser atitudes que vão glorificar ao Deus dos céus. Tome essa atitude hoje. Hoje comece uma limpeza na tua vida, uma limpeza nesse templo. Coloque-se diante de Deus, coloque-se diante da presença dEle e confesse essa noite as suas culpas, aos seus pecados, para que Deus possa habitar novamente, para que o Espírito Santo tome conta da tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, neste momento, quero orar pela tua vida, quero orar por cada um de vocês que nos ouviram nessa noite. Deus tem um grande propósito na tua vida, Deus tem um grande propósito com a vida desta igreja, portanto, se coloque diante dele nesta hora. Senhor Deus e Pai, nós queremos lhe agradecer por mais esta noite em tua presença, agradecemos por esta palavra, que é poder de Deus para a transformação do homem, que muitas pessoas e muitas vidas sejam transformadas pelo poder que há na tua palavra, meu Deus. Por isso nós te rogamos a tua presença e a tua graça sobre a vida de cada pessoa. Senhor meu Deus, perdoa as culpas, perdoe pecados, que possamos ser purificados pelo teu sangue essa noite, Pai. E Senhor meu Deus, que tu possa habitar dentro deste templo, que tu possa habitar dentro do templo que é este irmão, que é esta irmã que me ouve, ó Pai. Senhor meu Deus, que o teu Espírito Santo agora nos fortaleça e nos prepare para uma grande obra em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, meus amados, eu quero mais uma vez me dirigir a você e agradecer ao seu comprometimento com a obra de Deus, mantendo a obra de Deus firme, apesar desses dias tão difíceis e apesar do afastamento social, nós temos demonstrado que continuamos sendo igreja. Nós somos igreja também quando estamos dentro da nossa casa. Nós somos igreja quando nos reunimos nesta forma que estamos reunindo nessa noite. Continuarmos sendo a igreja de Jesus aqui na terra. Meu obrigado a você, que você nos apoie ali na nossa página oficial no Facebook, ao nosso canal no YouTube. Assista aí os nossos cultos, compartilhe, curta ali, inscreva-se, acione ali o sininho, porque Deus tem derramado bênção sobre esse povo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, e te dê a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda a tua alma, o teu corpo, a sua mente, sempre alegre, para todo sempre. Amém.